Então, Naftali, ela significa minha luta, o nome, tá? Ligado a Gevurá, força, severidade e julgamento. Quando Jacó abençoou seus 12 filhos, ele disse para Naftali: Naftali é uma gazela, uma corça solta. Ele dá palavras formosas. Está em Gênesis 49, 21. A imagem que se apresenta é de alguém que brota com muita rapidez e dá boas notícias. Mensageiros, pessoas de muita velocidade naquilo que fazem. Então Moisés abençoou a tribo, e ele disse também em Deuteronômio 33, 23, Naftali goza de favores, e cheio de bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Tá? Ligado aqui a algo que representa o que eles vão possuir. Tá? Naftali é uma das 6 tribos escolhidas para ficar no monte Ebal e pronunciar maldições. Ou seja, eram seres que exerciam um tipo de julgamento. E quando fala pronunciar maldições, é quando eles alertavam. São pessoas que elas estão ligadas à exortação de alguém, a aconselhar alguém. Geralmente um mensageiro é um conselheiro, né? Então são anjos mensageiros ligados à tribo de virtudes, mas a hierarquia de virtudes, mas que elas foram uma das 6 tribos escolhidas para ficar no Monte Ebal, que olhando assim de maneira que a gente prefigura, faz sombra com o mundo celestial, a gente consegue entender que é o monte de Deus, onde estes eram aqueles que exerciam um tipo de exortação. Isso está em Deuteronômio 27, 13. Por meio dessas maldições, o povo prometeu a Deus que se absteria de certos comportamentos. Por exemplo, uma maldição diz: maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Ou seja, questão de territórios. Né? Outro tipo de declaração estava: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ou seja, olha que interessante. Eles são da Sefirot Gevurá, ou seja, severidade e julgamento. Percebam que eles estavam ligados a algo que, quando eles exerciam, eles cuidavam dessas questões de limitações e tal. Seriam pessoas que possuem o dom para exercer cargos de justiça e coisas do tipo? É possível, né? Quando a gente faz esse tipo de conexão. Ainda um outro mandamento diz: maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. No total, Naftali colaborou emitindo 12 dessas advertências. Está em Deuteronômio 27, do 15 ao 26. Isso aqui é interessante quando você estuda as advertências dessas tribos para outras, tá? Onde você consegue analisar os cuidados delas com outras e o tipo de fidelidade que elas tinham em relação a Deus e o que elas exerciam, suas qualidades, assim como seus defeitos. Apesar de todas as suas bênçãos, a tribo de Naftali não obedeceu à ordem de Deus de expulsar todos os cananeus do território que viviam dos cananeus que viviam em seu território. Aí está dito o seguinte: então Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam a terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Então, olha que interessante. Eles não expulsaram os cananeus. A gente sempre vê algum tipo de omissão, de erro, de defeito. Em Juízes 4, do verso 6 ao 9, vemos que Baraque era um naftalita. Ele havia sido escolhido por Deus para liderar uma força militar de 10 mil membros da sua tribo contra seus opressores cananeus. No entanto, quando chegou a hora de agir, Baraque respondeu com medo e covardia. Concordando em lutar contra o exército do rei Jabim, apenas se a juíza Débora o acompanhasse. Débora aceita, mas profetiza que a honra da vitória iria para uma mulher e não para Baraque. A profecia foi cumprida em Juízes 4, do verso 17 ao 22. A canção de Débora e Baraque, que está em Juízes 5, relata que a tribo de Naftali arriscou suas vidas nas alturas do campo, né? Versículo 18, e foi assim honrada em sua vitória sobre os cananeus. Eles acabaram obedecendo e, a princípio, tiveram o quê? Covardia, e inclusive do seu líder, Baraque. Em seguida, Naftali respondeu ao chamado de Gideão para repelir os midianitas, amalequitas e outros do leste do seu acampamento no vale de Jezreel, que prefigura totalmente, tanto como geografia, como ligado também ao Armagedon. Né? Ou seja, significa que a tribo de Naftali vai responder ao chamado das festas das trombetas, então muitas virtudes lutarão ao lado de Cristo no Armagedon. Tá? Porque tudo que vocês ouvirem sobre o vale de Jezreel, né, na Bíblia,
Significa alusão ao Armagedon, tá? A Batalha do Armagedon. Isso está em Juízes 6, o verso 35. Junto com as tribos de Asser e Manassés, Naftali seguiu Gideão na batalha e perseguiu os midianitas até Zererá e Abel-Meolá. Juízes 7, 23. Quando chegou a hora de Davi assumir o trono, a tribo de Naftali forneceu 1.000 capitães e com eles 37.000 com escudo e lança, juntamente com uma caravana de alimentos para ajudá-lo. Isso está em 1 Crônicas 12, 34 e 40. Quando o rei Salomão estava construindo o templo, contratou Irão, um homem cuja mãe era naftalita, para fazer o trabalho de bronze. 1 Reis 7, do verso 3 a 47. Então a gente consegue perceber todas essas características depois. Os naftalitas são fortes e acabaram respondendo ao chamado de guerra. A tribo de Naftali teve seus altos e baixos. Sua história inclui obediência, tá? Mas também inclui uma obediência tímida e também demonstrações de covardia. Embora também inclua sua bravura sob Gideão e o apoio devotado ao rei Davi. Então, pessoas com extremos em suas atitudes, ou se esforçam muito, ou na verdade podem até se omitir. Em momentos, tímidas demais. Podem ter como defeito a omissão e até mesmo o medo, covardia, ao invés de coragem. Quando usadas por Deus, possuem grande força nas batalhas e em seus empreendimentos na vida.